Olá, bem-vindo à sua aula 1 do curso do Expresso Libertário, o Guia Libertário. Hoje a gente vai abordar um pouquinho sobre se você é um direitista ou um esquerdista. Então, compreender melhor esses termos históricos, a origem deles, como que se dão hoje. Vamos lá. Então, hoje, principalmente, a gente usa para xingar um desafeto, né? Classificar o cara como sendo, você é de direita, você é de esquerda, de um tom pejorativo, sem entender de fato de onde ele se origina. Né? São termos hoje amplamente utilizados na política mundial para se referir a uma pessoa, para se referir a um partido. Quando você pergunta para alguém, a pessoa instantaneamente vai se classificar com perguntar a idade dela, né? De pronto vai responder para você se ela é de direita ou de esquerda. Né? São duas divisões aí de mundo, sem levar em consideração outros tipos de filosofia política, mas hoje você, de qualquer jeito, vai acabar respondendo por identificar-se de maneira geral com um lado ou com o outro. Né? Então, você sabe de fato de onde vem essa classificação, sua origem histórica, quais os valores que acha corretos, você acha que a sua, como você se autoclassifica, bate com aquilo que o termo de fato significa? É isso que a gente vai entrar hoje, estudando um pouquinho sobre a história. Vamos lá. Tudo começou na Revolução Francesa, né, a famosa Revolução Francesa, em 1789, quando derrubaram a monarquia, buscando aí um novo tipo de governo. Né. Na Assembleia Nacional, então ela estava dividida aí com vários assentos, aqueles que ficavam à direita do centro da Assembleia, ou seja, estavam, para quem está de frente à direita, eram aqueles favoráveis à continuação do regime monárquico, então aqueles que queriam manter-se numa monarquia porque estava assim era melhor. Já os que estavam à esquerda desejavam outro tipo de regime, seja uma república, seja uma monarquia constitucional, enfim, qualquer tipo de diferença do regime atual, que era uma monarquia. Então, a esquerda passou a ser, portanto, contrário ao atual, queria algo novo, algo diferente. E ao centro da Assembleia, aqueles que desejavam uma mescla do atual com a proposta daqueles que queriam uma revolução. Então, por exemplo, uma monarquia parlamentarista, por exemplo, algo híbrido entre uma mudança completa e a manutenção do atual regime vigente. Né? Como sabemos hoje, houve um completo extermínio dos que queriam a monarquia, né? Durante a Revolução muita gente foi morta, então os que eram contrários a uma mudança foram eliminados, portanto o regime foi mudado. Né? Então criou-se uma Constituição alguns anos depois e a Assembleia virou uma Assembleia Legislativa parecida com a anterior. Então, da mesma forma, os que estavam à direita seguiam a Constituição vigente, e os que estavam à esquerda desejavam uma mudança constitucional, uma mudança contínuo, então eram os inovadores, aqueles que desejavam sempre estar mudando aquilo que estava acontecendo, pois estavam insatisfeitos com aquilo que lhes era apresentado. Né? Então, um tempo depois, isso acabou de fato. Né? A Assembleia deixou de existir com a subida de Napoleão ao poder, com o fim do governo de Napoleão, o formato voltou então à direita para a monarquia e a independente à esquerda e aqueles que eram constitucionais, ou seja, que não seguiram a Constituição redigida ao centro. Então, por conta disso, por conta do acontecimento, criou-se essa figura, né? A direita, a esquerda, o que cada um defende, quem defende uma mudança, quem defende a manutenção daquilo que está hoje, né? Quem defende um meio termo. Então, a Assembleia Francesa aí tornou-se uma alusão a esse posicionamento de ideologia política. Né? Então, os conservadores e reacionários, ou seja, que queriam não só manter o que tinha hoje, mas talvez regredir ao passado, estavam aí à direita. E os esquerdistas, então, queriam muitas mudanças radicais, então eram revolucionários, eram progressistas. Então, quando a gente coloca isso na prática, será que ela funciona de fato? Será que esquerda e direita de fato significam manter-se do jeito que está ou mudar por completo? Será que hoje aquilo que a gente tem bate com isso? Será que a esquerda é de fato revolucionária, a direita é de fato conservadora, de fato reacionária? Né? Se a gente seguir assim, então o que a gente tem? Uma vez que o governo for eleito, quem o apoiar, ou seja, quem quer manter-se como está, será de direita. A oposição, por definição, será de esquerda. Ela quer uma mudança, ela quer mudar o atual governo e colocar um de seus lá dentro. Então, portanto, se você quer mudança, você vai ser de esquerda, e você quer manter o jeito que está, você vai ser de direita. Qual é o problema? Isso hoje não bate, certo? Hoje temos o governo Lula, a sua oposição não é de esquerda, a sua oposição é de direita, e o governo mandatário atual é de esquerda. Ou seja, aqueles que desejam a mudança, na verdade, querem a permanência do regime. Significa, portanto, que hoje essa dinâmica já não mais funciona. Hoje há políticos que se dizem de direita ou de esquerda, qualquer que seja o regime atual, qualquer que seja o presidente atual. Então esse conceito de querer mudar e não querer mudar talvez não seja tão aplicável hoje em dia na nossa realidade brasileira e mundial. Né? Então essa classificação passou a seguir, a partir do século XX, mais a sua ideologia, aquilo que você seguia, os seus ideais.
e não tanto uma questão de você estar no governo, ser favorável ao governo ou não. Então, partidos e movimentos aí começaram a se autodefinir. Socialistas, liberais, libertários, conservadores, nacionalistas, republicanos, monarquistas, enfim. A ideologia que eles seguiam lhes definia, e não mais se eles eram favoráveis ou não a mudanças. Então, esses termos aí já tinham o seu próprio nome, aquilo que eles significavam, o que esses partidários defendiam, seus ideais concretos, aí, coisas escritas, suas constituições, seus documentos aí que oficializavam aquilo que eles acreditavam, né? Ao menos era o que deveria ser. No regime antigo não tinha esse pensamento de hoje, né? Aquilo que o rei determinava era aquilo que seria seguido, não tinha esquerda ou direita, era a decisão do rei, decisão do monarca e acabou. Decisão final, ponto final, você aceita ou você vai embora. Hoje não. Hoje nós temos diversidade de ideias, diversidade de partidos, diversidade de pensamento, todos esses que eu citei, suas diferentes ideologias. No entanto, nem sempre isso cabe ao mesmo tempo, nem sempre isso é concomitante. Tomemos, por exemplo, o Congresso Nacional. Pessoas que defendem ao mesmo tempo a abertura do comércio ao mundo e a restrição do seu comércio. Não é possível você ser aberto e fechado ao mesmo tempo. Portanto, por essa ideologia, passou a ser o que? A arte do possível, onde todo mundo tenta agradar a todos os lados, fazer aquilo que é possível, aprovar o projeto de um jeito ou de outro, nem sempre seguindo a sua ideologia à risca, mas muitas vezes improvisando, tentando ali, indo pelas beiradas, conforme a música toca, para você conseguir de fato aprovar o seu projeto. Então, hoje a gente vê aí políticos de direita indo para medidas populistas, medidas que vão agradar a todo mundo, como assistencialismo estatal, ou políticos de esquerda sendo bancados por grandes capitalistas que têm interesses enormes por trás ali. Então, isso não invalida a definição, é claro, mas te faz pensar direito, te faz pensar melhor se aquilo que o cara está dizendo na prática condiz com a sua teoria. Então, se a teoria e a prática estão casando bem, uma forma da gente pensar direito e ver se isso de fato faz sentido para a gente. Então, no geral, o que a gente afirma hoje? Direita e esquerda é muito mais a sua tendência do que a sua decisão final. Então, vocês dizem de direita, eu tenho nuances de direita. Então, eu sou favorável à privatização, sou favorável ao armamento, sou favorável a menos impostos, à abertura comercial, sou contrário ao aborto, por exemplo, enquanto alguém de esquerda vai ser totalmente oposto àquilo que eu disse, a favor de impostos, a favor de casamento gay, a favor de drogas, contra essa abertura, contra privatizações, enfim. Uma forma da gente decidir por completo se nós somos onde nós estamos nesse amplo espectro político é o diagrama de Nolan, inventado pelo economista David Nolan, um dos fundadores do Partido Libertário Americano. Ele criou aí um diagraminha de 2 eixos, onde você vai ter a intervenção do Estado num eixo e o seu cruzamento econômico do lado. Então você está economicamente à direita ou à esquerda, ou seja, favorável a privatizações, ou ao contrário, favorável a mais Estado na economia, ou ao contrário, a mais Estado na economia. Se você é mais libertário, mais totalitário em termos de domínio do governo. Então, por exemplo, pautas sociais mais favorável, menos favorável, sou favorável à privatização, não sou, e com essa cruz você determina mais ou menos onde você está no espectro aí, mais à direita, mais à esquerda, mais libertário, mais totalitário. Dessa forma a gente consegue ter uma ideia melhor, não tão limitada nesse binarismo esquerda-direita, então você consegue se entender melhor para ver o que você é de fato. Né? No site politicalcampus.org você consegue fazer esse teste e ver, eu sou de direita, eu sou de esquerda, sou mais totalitário, sou mais libertário. Então, para você ter uma noção melhor desses conceitos que hoje a gente já vê que já estão tanto quanto ultrapassados, já estão quanto limitados, já não se atendem melhor à nossa realidade atual. Basicamente é isso aí, pessoal. Esquerda e direita, vocês veem que o conceito evoluiu ao longo do tempo, surgiu como uma coisa, hoje tem um entendimento totalmente distinto. Mas essa foi a nossa aula 1 sobre esquerda e direita. Vamos agora para a nossa aula 2. Muito obrigado aos presentes. Espero que esse assunto aí tenha sido esclarecido para vocês. E sempre busquem conhecimento. E se aprendam cada vez mais sobre o assunto. É fundamental aí formarmos nosso intelecto. Muito obrigado e até a próxima aula. Tchau, tchau.